pessoal, e bem-vindos a mais um Explainer. Hoje, a gente vai fazer uma ponte entre duas coisas que parecem não ter nada a ver: o direito climático e a filosofia. Pode parecer meio abstrato, mas você vai ver como as ideias de grandes pensadores são, na verdade, ferramentas essenciais para a gente construir um futuro mais justo aqui no Brasil. O nosso direito climático hoje está em crise. O sistema que deveria ser o nosso escudo de proteção muitas vezes é distorcido e acaba servindo para justificar o contrário, o lucro acima de tudo. E os sintomas dessa crise a gente vê todo dia, né? É a empresa fazendo greenwashing, se dizendo sustentável, mas poluindo por trás das câmeras. É a desigualdade que só aumenta. São as tragédias ambientais que viraram notícia de rotina. No fim das contas, tudo isso é resultado de uma lógica doente, que sempre coloca o lucro de curto prazo na frente do nosso bem-estar e do futuro do planeta. Pois é, essa lógica tem até um nome famoso: business as usual. É a ideia de deixa como tá para ver como é que fica, de seguir no piloto automático, queimando combustível fóssil e usando os recursos naturais como se não houvesse amanhã. E o resultado disso? Bom, não tem outra palavra, é um desastre anunciado. E para a gente ter uma ideia do tamanho do nosso impacto, os cientistas criaram um conceito: o antropoceno. Basicamente, é a era em que nós, a humanidade, nos tornamos a principal força que altera o planeta. Desde a metade do século passado, com a tal da grande aceleração, o nosso impacto foi tão brutal que a gente simplesmente estourou os limites de segurança da Terra. E a crise do clima é o sintoma mais grave disso. Tá, mas então como é que a gente sai desse buraco? A proposta central aqui hoje é que a resposta, acredite se quiser, pode estar num lugar que muita gente ignora: a filosofia. Mas não como algo chato e teórico. Pensa nela como uma bússola ética, uma ferramenta para a gente resgatar a razão e encontrar o caminho certo. E para montar essa nossa bússola, a gente vai chamar três craques do pensamento: Immanuel Kant, John Rawls e Amartya Sen. Vamos ver como as ideias deles viram ferramentas de verdade para a gente criar um novo direito climático. Vamos começar com Immanuel Kant, um cara que lá no século XVIII já pensava muito sobre o que é certo e o que é errado. E as ideias dele são incrivelmente atuais. Kant nos deixou duas ideias matadoras. A primeira é o tal do imperativo categórico. Pensa assim: a ação que eu estou fazendo agora, por exemplo, poluir um rio para minha empresa lucrar, ela poderia virar uma lei para todo mundo no planeta? Se todo mundo fizesse isso, o mundo sobreviveria? Claro que não. Então, a ação é errada. A segunda ideia é tratar a humanidade, em você e nos outros, sempre como um fim e nunca como um meio. Ou seja, é eticamente proibido usar as pessoas e, por que não, a natureza, como se fossem só uma ferramenta para ganhar dinheiro. Simples assim. Beleza. Então Kant deu pra gente a base da moral, né? Agora entra em cena John Rawls, que pensou em como a gente aplica isso na sociedade, para criar uma sociedade que seja realmente justa. Rawls propõe um exercício mental que é simplesmente genial: o véu da ignorância. Imagina que você vai criar as regras do jogo da sociedade, mas sem saber quem você vai ser nesse jogo. Você não sabe se vai nascer rico ou pobre, homem ou mulher, em uma área segura ou em uma área de risco. Que regras você criaria para garantir que o jogo seja justo para todo mundo? Daí nasce o princípio da diferença. Qualquer desigualdade, tipo o lucro de uma empresa, só é aceitável se ela também trouxer o máximo de benefícios possível para quem está na pior. Um projeto que gera lucro para poucos, mas destrói o meio ambiente e prejudica os mais pobres, pela lógica de Rawls, isso é simplesmente ilegítimo. Ponto. Ok, a gente já tem a moral com Kant e a justiça com o Rawls. Mas para que tudo isso? Qual é o objetivo final do jogo? É aí que o economista e filósofo Amartya Sen entra para virar a mesa do que a gente chama de desenvolvimento. Para Sen, desenvolvimento de verdade não é o PIB subir, não é só dinheiro, é ter mais liberdade. Liberdade de ter uma vida longa e saudável, de ter uma boa educação, de poder escolher o seu caminho. E quando a gente pensa em sustentabilidade, isso muda tudo. A nossa obrigação com as próximas gerações não é só deixar para elas o mesmo tanto de coisas que a gente tem. É garantir que elas tenham, no mínimo, a mesma liberdade e as mesmas oportunidades que a gente. E quando a gente junta as peças desse quebra-cabeça, Kant, Rawls e Sen, o resultado é algo muito poderoso. Uma nova abordagem que a gente pode chamar de justiça ecológica. Ela vai muito além de só proteger a natureza. Ela nos dá um critério claro de justiça. No fim das contas, a gente fica com um conflito bem claro.
De um lado, a visão que manda hoje, que a gente pode chamar de utilitarista. O foco é no lucro, a natureza é só um recurso, e isso gera uma desigualdade brutal. Do outro lado, a justiça ecológica. O foco está nas pessoas e no planeta, a natureza tem valor por si só e o objetivo é o bem-estar de todo mundo, não só de alguns. E essa expressão aqui, rain-seeking, é super importante. O que é isso, na prática? É quando alguém consegue um lucro gigantesco usando um bem que é de todo mundo, tipo um rio, uma floresta ou clima estável, sem dar um retorno justo para a sociedade. É basicamente privatizar os lucros e socializar os prejuízos. Então, para a gente resumir, quais seriam os pilares dessa nova ética climática, dessa bússola? Primeiro, proteger o meio ambiente tem que ser uma regra universal. Segundo, pessoas e natureza não são coisas, não são ferramentas, elas têm valor em si. Terceiro, a nossa prioridade número 1 tem que ser sempre proteger os mais vulneráveis. E quarto, desenvolvimento de verdade é expandir a liberdade das pessoas, hoje e no futuro. E o mais importante de tudo, isso não é uma invenção, não é uma viagem filosófica. Já está na nossa lei maior. O artigo 225 da Constituição Federal diz com todas as letras que todo mundo tem direito a um meio ambiente equilibrado. A filosofia da justiça ecológica, então, não cria uma obrigação nova. Ela nos dá as ferramentas morais e intelectuais para a gente cumprir o dever que já existe. E para terminar, eu quero deixar essa pergunta no ar para todo mundo pensar. Toda a nossa conversa se resume a isso. Imagina só se cada decisão, cada projeto, cada lei fosse guiada por essa pergunta. E se a gente colocasse a justiça em primeiro lugar, e não o lucro, que tipo de futuro a gente poderia construir? É isso que está em jogo. Obrigado por acompanhar este Explainer.